Bem, olá a todos. Vamos iniciar então. O 17 de maio, então, é o Dia Internacional contra a Homofobia, né? Como todos já sabem. Então é um dia especial hoje. E a minha fala, ela vai no sentido da igualdade. Então, eu acho que nada melhor que começar com a frase do Lulu Santos, né? Consideramos justa toda forma de amor. Esse deveria ser a balize para as relações de gênero, né? Todas as relações de amor são justas. Mas afinal, o que são relações de gênero, né? As relações de gênero, elas se referem às relações de poder entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, entre macho e fêmea, e das implicações que delas decorrem, ou para usar um termo já utilizado aqui, as nuances que dela ocorrem. Então, como o papel social de cada homem ou de cada mulher é predeterminado pelo seu sexo ou pela sua sexualidade? É isso que é pesquisado pelas relações de gênero. Quais os papéis que a sociedade atribui ao homem e à mulher? Isso é que é pesquisado pelas relações de gênero. Qual é o poder do homem e da mulher? Mas percebam, quando eu falo em homens e mulheres, não me refiro apenas a heterossexuais, mas também a homossexuais, bissexuais, andrógenos, travestis e por aí vai. Historicamente, as relações de gênero, elas foram dominadas por uma categoria muito falada, que é do homem branco heterossexual no Ocidente. Então, de forma geral, a história do Ocidente foi escrita por esse homem branco heterossexual, pelo menos até quase metade do século XX. Isso não quer dizer que nós não tenhamos documentos de mulheres, de negros, de homossexuais, de travestis. Nós temos. Mas esses documentos são em menor número do que aqueles feitos pelo homem branco heterossexual, que teve maior poder historicamente sobre toda a sociedade, sobre o Estado, sobre a igreja, ou seja, sobre as instituições que controlam o comportamento humano. Feito isso, eu quero dizer ao redor do que vai girar a minha fala. A minha fala vai girar ao redor de duas questões. Qual o princípio ou critério de verdade de gênero? Qual o princípio ou critério de verdade para dizer que os homens brancos heterossexuais são a regra? Ou então, de uma outra maneira, quais os determinantes da desigualdade de gênero? O que torna homens brancos homossexuais, ou homens negros homossexuais, ou mulheres brancas homossexuais, ou mulheres negras homossexuais, tendo menos poder na sociedade? E nesse sentido nós podemos voltar lá para a Grécia Antiga para ver como esse debate vai começar na filosofia. Então, na filosofia pré-socrática, dois filósofos muito conhecidos, né? O Heráclito de Éfeso e o Parmênides de Eleia, eles têm uma disputa histórica que, de certa forma, chega até os dias de hoje. Então, percebam, quando eu falar do passado, não estou falando do passado congelado, mas do passado que está presente, que está vivo, ou de uma forma mais agradável, está latejando nas nossas memórias e comportamentos. Então o Heráclito, ele vai defender a ideia que tudo está em mudança, tudo está em transformação. E essa ideia é revolucionária para a época. Ele nasceu em 535 e morreu em 475 a.C., então você imagina, ele está lá séculos antes do Cristo, dizendo que tudo pode mudar. Numa sociedade que tentava se legitimar pela ordem divina, pela ordem sobrenatural, ele vai dizer que se tudo pode mudar, uma das implicações disso é que o rei pode virar escravo, e o escravo pode virar rei. Ou se nós levarmos isso às consequências das relações de gênero, ele está dizendo que o homem pode ser mulher e a mulher pode ser homem. Então o impacto político da fala do Heráclito nem sempre ela é notada, mas ele já está dizendo aqui das transformações,
que nada que nasce de uma forma pode necessariamente ou deve necessariamente morrer daquela forma, que tudo está em transformação, que as transformações é que são o elemento marcador do ser humano, da natureza e da sociedade, embora ele fale especificamente da natureza. Por um outro lado, o seu oponente nessa fala é o Parmênides de Eleia, que viveu de 530 a.C. e morreu 460 a.C. Então Parmênides historicamente vem antes de Heráclito. E o Parmênides vai fundar uma corrente que é uma das mais fortes para a humanidade, que é a questão do essencialismo. Quando ele fala do ser, uma frase célebre dele, né? O que é, o que não é, não é. Essa frase já gastou toneladas de tintas para ser escrita e reinterpretada e traduzida, não é? É uma questão ainda muito forte. O que ele está dizendo por isso para nós é que o mundo é imutável. O mundo da natureza ou o mundo dos homens é imutável. Voltando para o impacto político, quem nasce rei morre rei, quem nasce escravo morre escravo, quem nasce homem morre homem, quem nasce mulher morre mulher. E assim eles explicitam um modelo que será o preferido na sociedade do homem branco heterossexual, porque assim ele pode se colocar como essencialmente superior. E é essa a descrição de séculos. Os livros escritos no Ocidente têm essa marca. Ele explicita os modelos a serem seguidos a partir do comportamento desse homem branco heterossexual. Quem a ele não se submete é chamado logo, nesse período, de antinatural. Depois, na Idade Média, pecaminoso. Então, você vê que o essencialismo ele vai se adaptar ao longo dos séculos. Mas não só o essencialismo, mas também o devir do Heráclito. Mas o que ganha maior apoio do Estado, do homem branco, da religião, é o essencialismo. E isso vai até o século XVII, marcando a sociedade profundamente, com aquilo que é, o que não é, não é. Então, como se não houvesse transformações, como se a sociedade fosse estática. E esse estático, ele dependesse também do sobrenatural. E aqui uma fantasia muito comum no sobrenatural é pensar de que Deus sempre foi assim. Não, Deus não foi sempre assim. Nem o homem foi sempre assim, nem a mulher, nem o homossexual. E assim nós tendemos mais para a área do devir do Heráclito. O essencialismo quer nos fazer crer que Deus sempre foi assim. E não foi sempre assim. Deus foi sempre um reflexo do que os homens quiseram que ele fosse. E o homem branco heterossexual é o antideterminante disso. Já no século XVII, então voltando à pergunta que está guiando a minha fala, né? Qual o princípio ou critério de verdade de gênero? Até o século XVII é o essencialismo. O que determina as desigualdades de gênero é o essencialismo. Então você nasce determinado, você tem uma essência. Ok? E vocês podem ver que as igrejas até hoje falam qual é a sua essência, como se fosse algo imutável. E o ser humano, tendendo mais uma vez para o devir de Heráclito, ele está em constante mudança. Essa essência hoje não é mais tido como existente, a não ser pelos conservadores ou pelos retrógrados. No século XVII começa uma nova resposta. A raiz dessa nova resposta está lá no século XV, depois de Cristo. Então perceba, o essencialismo vem lá do mundo anterior ao cristianismo, no Ocidente, perpassa toda a Idade Média e chega até o século XVII. Só no século XVII uma outra resposta será dada, que é o naturalismo, que vem aí a origem da biologia, das ciências naturais, ou da história natural e outras questões mais, ok? Que começam a ganhar força. O cientificismo começa a ter seus embriões nesse momento. Nessa visão naturalista, então, ainda há algo de essencialista, só que se muda da palavra essência para a natureza.
Então se busca nas naturezas regularidades. Então as diferenças entre homens e mulheres homossexuais não seria mais de essência, seria de natureza. Observando que já foi dito que não há um gene gay. Então essa crítica aqui é muito valiosa já para o século XVII. Então o naturalismo ele busca as regularidades, as repetições, ele quer formular leis universais e necessárias. E essas leis universais e necessárias que o naturalismo está propondo é baseada ainda no mesmo estereótipo, o homem branco heterossexual. É esse o corpo que é desenhado. Tanto é uma marca forte que vocês podem ver mesmo hoje no século XXI, não raro nos livros didáticos, ou mesmo nos trabalhos científicos, vai se falar do corpo feminino, mas se você observar a imagem que é desenhada, ela está muito mais próxima do corpo masculino do feminino, na aparência física externa. Então a desigualdade biológica de homens e mulheres é que atribuiria o destino delas e deles. As exceções foram todas vistas como desnaturalizadas, como se fosse um crime maior para a humanidade. Então a mãe que não quer criar o filho é desnaturalizada, o homossexual que não reproduz é desnaturalizado, e assim são criadas as monstruitudes, os corpos monstruosos, que são os corpos exceção à regra. E esses corpos exceção à regra são totalmente postos à margem da pesquisa. E assim vai se construindo um modelo de exclusão que começava lá no essencialismo e continua no naturalismo. Já no século XVIII vem o modelo histórico-social. A preocupação em se explicar o pacto social, né, de criação do Estado, da sociedade, né? Então começa a colocar um outro elemento explicativo da diferença. Então o que determina a diferença não seria mais o essencial, já que nós sabemos que a essência não existe, embora seja usada como termo de controle de comportamento até hoje. No histórico social também é dito que a natureza não é o controle, porque mesmo se nascendo biologicamente A ou B, homem ou mulher, há transições, há transformações, há nuances. Então agora é a questão do histórico social. Mas apesar disso, o modelo ainda continua sendo o homem branco heterossexual. Então o histórico social, político e econômico começam a fazer parte do processo. Mas ainda falta um elemento de crítica nisso tudo. O poder do homem branco heterossexual, dominando a produção da ciência, chamada de naturalismo ainda, dominando a produção da filosofia, dominando a produção do pensamento religioso, dominando a produção do pensamento filosófico também, coloca à margem tudo aquilo que não é viril. A mulher e as homossexualidades. Então, só no século XX é que se terá uma grande transformação e virá o histórico social crítico, que reconhece as desigualdades como algo a ser pesquisado e superado, que reconhece as desigualdades construídas ao redor de homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, bissexuais, travestis, transexos e por aí afora, como uma questão de gênero, como uma questão de poder. Então não é uma questão natural a diferença. A diferença é uma questão de poder. Não é uma questão essencial a diferença. A diferença é uma questão de poder. O homem branco heterossexual ocupou espaços de poder, primeiro baseado na violência física, depois baseado na violência simbólica, fazendo efervescer cada vez mais o seu poder, de tal maneira que qualquer discurso filosófico, científico, natural ou religioso que mostrasse a igualdade de homossexuais e de mulheres era rapidamente punido, quer com a tortura,
feita pelo Estado, quer com a tortura feita pela Igreja, a mesma Igreja que cultua um Deus que foi torturado, foi especialista em tortura para ver as contradições do sistema, para manter o poder do homem branco heterossexual. E isso dura até o século XX. Somente no século XX, algumas questões começam a dar vazão para essas diferenças serem tratadas na igualdade. Então começa a crítica do passado e da opressão. Começa a crítica do Estado, da religião, da filosofia e da ciência. Em geral, a filosofia e a ciência fazendo uma autocrítica e uma crítica ao Estado e à religião. Hoje o Estado ouve mais a crítica da filosofia e da ciência, embora nós tenhamos alguns aí negando o papel da ciência e da filosofia, não é? Mas o Estado ainda está sob a influência da filosofia e da ciência, e a religião menos ainda. Mas mesmo a religião começam a ser as transformações. E o que vai marcar o século XX nessa visão histórico-social crítica será a fala da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, se torna mulher. Isso quebra as pernas, digamos assim, do essencialismo e do naturalismo. Se não se nasce mulher, se torna mulher, não é a questão da natureza, da biologia, não é a questão da essência do ser mulher que a fará ser mulher, mas é o processo histórico. São as orientações, as identificações que ela terá ao longo de sua vida. Então não se nasce homossexual, se torna homossexual. Não se nasce homem, se torna homem. Então nós aprendemos historicamente o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser homossexual. Assim nós podemos falar das nuances dos homossexuais. Então há diferentes grupos de homossexuais que se alinham ou que se unem pelas suas nuances, até chegar ao ponto de ter o grupo de homens que falam que não são homossexuais, mas que são homens que gostam de homens, ou de mulheres que gostam de mulheres. Isso nada mais é do que o homem branco heterossexual com as suas raízes no pensamento dominante ainda nos dias de hoje, colocando seu padrão de comportamento. Nesse sentido, nós podemos pensar que a crítica a esse modelo branco heterossexual, não é, e masculino, ele vai desembocar numa outra questão, que é a questão da raça, complicando ainda mais a discussão. Então, quanto que o racismo ele está vinculado à ideia de se criar uma homossexualidade doentia. Daí distinguir a palavra homossexualismo de homossexualidade. Ao mesmo tempo que a raça é colocada como doentia, criando inclusive uma ciência a respeito da raça, ok? E vai desembocar na questão do nazismo, tudo isso será posto a serviço também da doença aplicada ao homossexualismo. Só que esse pensamento branco heterossexual masculino não sobrevive. Por que não sobrevive? Não sobrevive na medida mesmo em que cresce a imprensa e que cresce as mídias de comunicação social, onde a marca do movimento homossexual, dos homossexuais assumidos, passa a ser o quê? Tirar do armário os homossexuais brancos aparentemente heterossexuais, para mostrar que a aparência cis não era necessariamente sinônimo de sexualidade cis ou heterossexual. E nesse sentido, a crítica vem aos marcadores que falam em 10% de homossexualidade. Por qual motivo? 10% são aqueles que ousam se assumir. As cifras são muito maiores. E as cifras das nuances são ainda maiores. Então a questão é, se deve louvar a memória da travesti, porque a travesti foi aquela que deu a cara a tapa em toda a história. A travesti está nos palácios reais, a travesti está na Igreja Católica, basta pensar a história da papisa Joana,
As travestis estão no palácio, com história de príncipes e princesas que se vestiam, mulheres como homens, homens como mulheres. A travesti está na rua se prostituindo por causa da força do homem branco heterossexual, que quer desfrutar desses prazeres num preço mais módico possível e por isso cria os preconceitos e as exclusões. O nosso papel hoje, histórico-crítico-social, é mostrar que o preconceito historicamente criado contra mulheres, contra homossexuais e contra negros, e não só contra negros, mas também contra orientais e outros mais, foi apenas um papel econômico e político do homem branco que se apresenta como heterossexual e necessariamente não é heterossexual para tirar proveito econômico, político e social dos seus privilégios, pagando muito menos pelo prazer da carne, pagando muito menos pela liberdade de poder expor seu corpo em qualquer lugar, sem ter medo. Basta pensar que o medo em pleno século XXI, que a mulher, mesmo a mulher branca, heterossexual, tem de sair à noite, ou de entrar numa loja de conveniência aberta às 2 da manhã, porque pode ser agredida. Na linguagem do homem branco heterossexual é um elogio. Na linguagem da mulher é uma violência simbólica, por ela não poder circular livremente. Na linguagem da travesti, é colocá-la na margem da sociedade para o prazer cis do homem branco aparentemente heterossexual. Eu quero agradecer pela oportunidade e me coloco sempre à disposição quando o trabalho for transformação, liberdade, igualdade e fraternidade, incluindo homens, mulheres, brancos, travestis, bissexuais, todos aqueles seres humanos maravilhosos que nos faz diversos e plurais na dimensão humana da cultura. Muito obrigado e espero não ter me estendido demais. Boa noite.